melhores estratégias que vão te ajudar a arrematar imóveis de leilão 40% abaixo do valor de mercado. Engano seu se você acha que as pessoas arrematam imóveis de leilão e é por pura sorte que elas conseguem ter lucratividade alta, que elas conseguem fazer disso uma maneira de dinheiro, uma maneira de viver apenas do leilão. É engano seu. Na verdade, tudo depende de uma boa estratégia. Ou melhor, várias estratégias reunidas que fazem com que esses investidores consigam ter lucros tão expressivos em tão pouco tempo. Então, o primeiro passo, eu preciso que você sempre tenha na sua mente, nessa sua cabeça, é que os leilões é uma maneira, é um investimento para você poder investir, assim como você investe em diversas outras coisas, como a bolsa de valores, ou também CDB, enfim. Então, é uma maneira de você investir o seu dinheiro. Só que diferente da bolsa de valores, que é uma coisa arriscada, os leilões de imóveis te dá uma segurança muito maior que qualquer outro tipo de investimento e com um retorno muito expressivo em pouco tempo. Então, por isso que você precisa entender bem como funcionam essas estratégias para que você possa jogar esse jogo e não ficar acreditando que isso depende da sorte. Então, eu fiz um compilado das 6 melhores estratégias, ou seja, de todas as melhores estratégias, fiz um compilado e trouxe aqui para você, vou trazer aqui para você 6 melhores estratégias que vão te ajudar a arrematar imóveis de leilão 40% abaixo do valor de mercado. Ah, mas são só 6 estratégias? São. Essas 6 estratégias, se você usá-las juntas, você vai conseguir arrematar imóveis 40% abaixo do valor de mercado. Então, vamos lá. Nos leilões de imóveis, quando você pensa em investir em leilões de imóveis, eu preciso te dizer que não é no leilão que você lucra, mas é sim na pesquisa que você faz antes do leilão acontecer. É na pesquisa que você vai fazer que vai diferenciar se você vai lucrar ou não com o imóvel de leilão. É muito difícil você não ter um lucro com o imóvel de leilão. Mas o importante aqui não é que você tenha qualquer lucro, mas que você tenha um lucro expressivo. É isso que importa aqui, por isso que você parou nesse vídeo. Então, você precisa fazer uma pesquisa bem feita. Antes de começar a analisar quais imóveis de leilão você pretende arrematar e tal, você dá uma olhada nos valores que esses imóveis estão indo a leilão. Aqueles imóveis que estão, por exemplo, 30% abaixo do valor de mercado, eu já não recomendo você tentar. Você pode até tentar, mas se tiver imóveis com menos disso, menos de 30% abaixo do valor de mercado, não acho legal você participar desse tipo de disputa. Esse ponto 2 que eu vou trazer para você, eu não sei exatamente por que as pessoas não estão falando sobre isso, mas eu vou te mostrar que existem umas certas questões da matrícula que seria interessante você evitar participar desse tipo de leilão de imóvel. Então, quando você pesquisar a matrícula, né, quando você pega a matrícula do imóvel que você quer arrematar de leilão, você vai ter que dar uma boa lida, vai fazer uma comparação se a matrícula realmente combina ali com o que está escrito no edital. Você vai dar uma olhada nisso, vai ver as penhoras que são trazidas naquelas matrículas, se realmente estão falando sobre aquele imóvel em questão. E aí, um detalhe muito importante sobre a matrícula e que eu acho que vai fazer toda a diferença é você não arrematar, não precisa entender agora, tá? Mas evite arrematar imóveis que quando você pega a matrícula, imóveis de leilão extrajudicial, ou seja, aqueles do banco, evite arrematar imóveis do banco que estão escritos, que na matrícula não consta que eles foram retomados pelo banco. Então, quando os imóveis de banco vão a leilão, antes deles irem a leilão, o banco precisa escrever na matrícula, averbar na matrícula, que aquele imóvel foi retomado pelo banco, foi retomado pela Caixa, pelo Bradesco, enfim, por qualquer banco que seja. Se isso não está constando na matrícula do imóvel extrajudicial que você quer arrematar, evite arrematar esse imóvel, porque você vai ter mais dificuldade, você pode enfrentar um processo com a parte que perdeu o imóvel em relação a esse ponto da matrícula, porque o banco não disse que houve a retomada do imóvel. Agora a gente vai falar sobre no ponto 3, sobre o edital, né? O amigo da matrícula, que a gente normalmente analisa ali os dois juntos. No edital, você precisa levar em consideração, claro, uma boa leitura do edital. Então, você vai analisar lá no edital se a pessoa que está perdendo o imóvel para leilão é a mesma que é dona, né, até o presente momento, do imóvel que está em leilão. Porque às vezes pode acontecer não. Pode acontecer de não ser. Também vai analisar no edital se ele fala sobre usufruto, se ele fala sobre uso capião. Se ele não falar, vai na matrícula ver se tem. Você vai analisar no edital processos que podem estar falando que aquele imóvel possui, que estão atrelados àquele imóvel. Vai ver se realmente esses processos, que processos são esses, você vai ter que dar uma analisada nisso. E uma coisa que eu quero destacar sobre o edital é que nem tudo que está escrito no edital, e lá no Instagram, vocês já me ouviram falar isso 1 milhão de vezes. Aliás, segue a gente lá no Instagram também, né? Então, quando terminar esse vídeo,
Dá uma olhada lá no nosso Instagram, tem bastante informações, bastante orientações e dicas para você que quer arrematar imóvel de leilão com total segurança. No edital, nem sempre dá para você levar ele 100% ao pé da letra. Então, ele não é o tipo de documento 100% autêntico, 100% atualizado. Isso não quer dizer que exista algum tipo de fraude nele, ou que exista algum tipo de golpe, ou que tem alguma coisa, você vai perder dinheiro, por exemplo. Mas quer dizer que os editais, eles não estão, eles podem ocultar algumas informações importantes, porque foram escritos por humanos, né? Eles podem deixar de trazer alguma informação, eles podem trazer informações que não estão atualizadas. Então, às vezes, o edital traz que o imóvel vale X, mas o imóvel vale Y. Então, tem que analisar se o imóvel que está no edital está no mesmo lugar que está na matrícula. Então, nem tudo que o edital fala ou deixa de falar dá para você confiar 100%. Sai do edital e pesquisa os pontos que estão dentro dele. Então, pesquisa tudo que está dentro do edital na internet, faz uma pesquisa no Google, faz uma pesquisa nos sites dos tribunais, faz uma pesquisa na matrícula, para você ter realmente 100% de certeza do que você está fazendo e qual tipo de imóvel você está arrematando, se tem dívidas ocultas ou não. Às vezes os editais não trazem as dívidas e aí fica uma dívida oculta, né? Porque não foi mencionada no edital, mas está lá. Se você tiver dúvidas sobre o edital, se há dívidas naquele imóvel, se o imóvel está ocupado ou não, sobre qualquer questão, você pode ligar para o leiloeiro. Se você não tiver uma assessoria jurídica, você pode ligar para o leiloeiro e ele com certeza vai querer te ajudar a entender muito bem o edital, até mesmo pode te ajudar a analisar se o imóvel está ocupado ou não, pode te ajudar a buscar dívidas ocultas, pode te dar a matrícula mais atualizada, enfim, liga para o leiloeiro qualquer dúvida que você tenha sobre aquele edital. Então, o ponto 4 é você ter muito bem em mente qual é o seu lance máximo que você pode dar naquele imóvel para você alcançar o lucro que você quer atingir. Quando a gente vai para leilões de imóveis, que agora normalmente são online, você vai perceber, se você não arrematou ainda, você vai perceber que as pessoas se empolgam dando os lances. E não é incomum, na verdade é muito fácil, você acabar reparando que alguns arrematantes, alguns investidores dão lances acima do valor de mercado. Ou seja, eles levam para casa os imóveis, só que imóveis que eles pagaram mais caros do que eles pagariam se comprassem no mercado imobiliário. Então, você vai ver que as pessoas ficam empolgadas, elas não fazem uma conta, ou também elas cometem um erro fatal de não fazerem uma conta antes de participar do leilão. Então, antes de ir para o leilão, você precisa levar em consideração não só o lance mínimo do imóvel, né, que você quer arrematar, mas também você precisa levar em consideração imposto, que normalmente gira em torno de 2%, a comissão do leiloeiro, que está no edital. Se você vai contratar uma assessoria jurídica, né, você precisa colocar os valores dos honorários. Precisa colocar também os valores de condomínio que você vai arrematar daquele imóvel, então às vezes pode ser um apartamento ou uma casa de condomínio, você precisa colocar pelo menos 12 meses de condomínio. Você precisa também levar em consideração cartório, registro para poder fazer a mudança do imóvel para o seu nome, além de pequenas reformas ou alguns ajustes que você tem que fazer na casa. Então são esses valores que você vai colocar além do valor do lance mínimo. Aí você vai chegar no seu teto, no máximo que você pode dar para participar daquele leilão e ainda assim sair com uma alta lucratividade. Então não vá para um leilão de imóvel sem antes ter feito a continha na pontinha do lápis. 5. Antes de você arrematar o imóvel de leilão, você precisa também saber o que você vai fazer com aquele imóvel quando você arremata. Porque você não lucra no leilão, você lucra também na saída. Então, antes de acontecer a arrematação, você já tem que ter bem em mente, bem esquematizado, se você quer vender esse imóvel, se você quer colocar em Airbnb, se você quer fazer alocação normal, se você quer reformar esse imóvel inteiro para vender bem mais caro depois. Então, você precisa colocar tudo isso em consideração, o que você quer fazer com este imóvel. Se você quer vender esse imóvel para financiamento, se você vai arrematar esse imóvel usando financiamento. Aliás, muitas pessoas perguntam lá no Instagram, então já deixa eu adiantar aqui também no YouTube, que dá para você arrematar um imóvel de leilão, né? Levar um imóvel de leilão, comprar um imóvel de leilão usando financiamento. E dá para você também, desse mesmo imóvel que você financiou, vender esse imóvel e a outra pessoa usar financiamento. Pode ser do mesmo banco, tá? Então, um financiamento não impede o outro financiamento da outra pessoa que vai comprar o seu imóvel. Então, antes de você arrematar,
tenha bem em mente o que você quer fazer com aquele imóvel. Imóvel parado é um imóvel que dá prejuízo, é um imóvel que traz gastos. E aí você vai ter mais gastos do que lucros, e não é o que a gente quer. Por isso, antes de arrematar, pense se você vai colocar para alugar. Uma outra estratégia muito legal para quem pensa em alugar imóvel de leilão é, antes mesmo de entrar na posse do imóvel, você vai perceber que a maioria dos imóveis estão ocupados, né? Quando a gente pensa em imóvel de leilão. Então, antes mesmo de você entrar na posse do imóvel, antes de você pegar as chaves, já começa a pesquisar imobiliárias, ou já começa a pesquisar quem que vai fazer algumas pequenas reformas para você. Tenha tudo isso já pré-estabelecido para que você possa agilizar esse processo de locação, por exemplo, ou o processo de venda do imóvel, para que você não perca nenhum tipo de tempo, para que você não perca tempo e isso acabe ocasionando um prejuízo mais para frente. Tempo é dinheiro e com os imóveis principalmente. E 6 e última estratégia que eu trago para vocês é que muita gente, ainda assim, fazendo vários cursinhos para arrematar imóvel de leilão, sente muito seguro. E não é também por qualquer besteira, né? Afinal das contas, a gente está mexendo no órgão mais sensível do homem, que é o bolso. Então, muitas pessoas, antes de arrematar imóvel de leilão, ainda sentem-se muito inseguras para fazer esse tipo de investimento. Por isso que eu lembro a vocês que contratar uma boa assessoria jurídica não é ter um custo a mais, não é diminuir os seus lucros, mas é sim blindar o seu patrimônio, blindar o seu dinheiro, é aumentar as chances de você fazer uma boa arrematação, de você fazer uma arrematação com sucesso, de você realmente trazer aquilo que você espera, atingir os objetivos que você espera com esse tipo de investimento. Então pense na assessoria jurídica, numa boa assessoria jurídica, como uma maneira de você blindar para que você possa fazer um negócio de sucesso. Essas foram as 6 estratégias que eu preparei para você. Agora você já sabe como vai fazer para fazer boas arrematações, para lucrar o máximo possível com esse tipo de investimento. Então, se você gostou dessas estratégias, eu vou pedir para você compartilhar esse vídeo com quem também está pensando em arrematar imóvel de leilão. E se você não curtiu, curte esse vídeo, também se inscreva no canal. Agora a gente está postando vídeos 2 vezes na semana, ou seja, terça e quinta-feira tem um vídeo novo com informações novas. Pode deixar aqui nos comentários também qualquer dúvida que você tenha sobre esse assunto, se não entendeu alguma coisa, se você está pensando, enfim, conte todas as tristezas do seu coração aqui pra mim nos comentários. Eu vou amar ajudar vocês em relação aos imóveis de leilão. E outras coisas também. É isso, até a próxima!